Um lindo namastê, bem-vindos, namastê, muita luz, muita paz no nosso caminho, para que a gente revele-se cada vez mais essa presença divina que somos, em toda potencialidade, em toda paz, reconhecendo não somente no outro o ser divino que ele é, mas principalmente em si mesmo, acolhendo-se profundamente, respeitando-se profundamente, agindo profundamente na promoção desse auto-amor, para que cada vez mais fluamos na pureza do ser, na verdade do ser que somos todos aqui, nessa infinitude constante que conecta você a mim, você a você, a toda a natureza que somos, também conectados hoje com essa lua maravilhosa disponível. E mesmo que encoberta ou não, ela está lá. Assim como você, acreditando-se ou não ser, encoberto ou não, você é. E reflete a mais pura luz, assim como a lua. É natural acharmos que a lua tem luz própria, porque nós estamos olhando para ela. Nós vemos o brilho dela. Nós juramos de pé junto, olhando para a lua, o quanto que ela ilumina a natureza, ilumina o mar, ilumina a vida. Mas na realidade ela é um instrumento, o qual ela, sozinha, não realiza. Assim como todos nós caímos pela prisão da autoignorância, acreditando profundamente sermos um sozinho, não um em unidade. E que por mais que você não acredite nisso, porque você vê aquela luz saindo diretamente da lua, porque você vê aquilo. É o que todos ao seu redor estão vendo. É o que as fotos dizem, é o que o filme fala, é o que a natureza te mostra. Aquilo não é real. É uma peça de muito bom gosto, de muito bom gosto, de uma beleza incomensurável, uma ilusão que corrompe até mesmo os mais céticos. Está gravado, tem foto, todo mundo vê alguma coisa e não é real. Assim como por mais que você não acredite hoje ser essa presença, ser essa centelha divina, por mais que você não confie absolutamente nisso, e por mais que você se veja no espelho e se reconheça separado do todo, e por mais que você assista ao outro e diga e fale, nossa, quanta luz, você não deixa de ser quem você é, de brilhar da forma que brilha.
de ser a pura manifestação da presença aqui. Nada do que alguém te diga vai fazer você acreditar nisso, porque você está vendo e todos estão vendo com você a mesma lua e a luz que sai daquela lua e o brilho que ofusca a humanidade através daquela lua. Quando na realidade não é a lua que está iluminando, é o sol. Assim como em você, o que brilha não é o que você acha que é, não é o que você conhece que é, não é o que as suas fotos dizem que você é, não é o que todo mundo que te conhece diz que você é. O que brilha é a pura presença do ser, que já é você. É por isso que o conhecimento transmitido, ele não é o conhecimento do saber. Ele é o conhecimento do não saber. Porque se nós falarmos sobre o saber, nós falaremos sobre a fotografia da lua. Tá lá, tá todo mundo vendo a lua. Ela tá brilhando, ela tá maravilhosa. Esse é o conhecimento adquirido. Essa é a sabedoria que você adquire através do conhecimento mental. A luz está lá, ela reflete a luz do sol, mas não é o que você está vendo. Você está vendo que a lua tem luz própria. E não adianta você ler, porque você olha para a lua e fala: nossa, a lua está iluminando tudo hoje. Você não fala: eu estou vendo essa lua, mas eu sei que essa luz não é dela. Você não fala isso. Você tem certeza absoluta que por mais que você tenha o conhecimento teórico, o conhecimento da sabedoria adquirida, de que aquela luz não é uma luz própria de uma estrela, você ainda confunde-se, por mais que esteja comprovado cientificamente, por mais que você saiba, você olha a lua e diz: que lua maravilhosa, que lua iluminada, que lua cheia. Essa é a diferença do entendimento pelo mental e o entendimento pelo espírito. O entendimento do mental te leva a saber das coisas que conjugam a natureza do que cerca todo o seu despertar. O passo a passo. O não saber te leva às profundezas do seu registro acástico. O não saber te leva a toda a profundeza da sabedoria da alma. E essa não está escrita. A não ser quando alguém escreve a respeito. Ou quando a gente grava a respeito. A sabedoria da alma, ela está disponível a todos os que são alma. Só que temos uma peça que dificulta essa passagem de informação. E essa peça é a própria lua acreditando que tem luz própria. É a própria lua refletindo em todo o planeta, em todos os mares, em todos os lagos, em toda a natureza, em todas as cidades. Ela reflete e fala assim: olha como eu sou bela.
Vejam todos a minha luz. E esse engano, meus queridos, separa a infância espiritual da maturidade espiritual. Enquanto o buscador continuar sendo um buscador, ele vai estar em busca de. Enquanto acreditarmos piamente que somos quem manifestaremos a luz de outrem refletidas em nós mesmos e acreditaremos todos sermos autores de toda cura, de toda fé, de toda graça, de todo amor. Mas é engraçado isso, porque nós somos toda fé, todo amor, toda cura, toda bênção, toda vida disponível. Aonde está a diferença? A diferença é ser lua e agir como lua, ou ser lua e querer agir como sol. E aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. As coisas que são do Espírito são do Espírito. Basta com que você se liberte disso. Se liberte de querer ser uma lua, ofuscando-se a si mesma, para fazer você próprio acreditar ter luz e fazer brilhar essa luz, e se engrandecer, e se envaidecer de um simples mingo a um pavão todo cheio de si mesmo. Hipócrita é aquele que acha-se pleno de si mesmo. Quem é luz é. E não se envaidece disso. Tudo está disponível. Basta relaxar para fazer fluir no seu coração toda a presença manifesta que já é você. Aí vem a pergunta do inconsciente coletivo. Mas como eu vou deixar fluir? Ponto para a mente. Ela quer racionalizar o processo. Ela quer compreender. Ela quer fazer você jogar o jogo. Não é isso? Tá bom, Saulo, mas em termos práticos, como que eu... Opa! Lá vem ela de novo. Vamos fazer um checklist do que fazer? É só olhar para a lua. Ela faz direitinho o checklist dela. Mas vocês querem saber uma coisa que é muito interessante com essa história da lua? Apesar dela não ter luz própria, ela brilha. Porque ela descobriu-se merecedora de refletir a luz.
E você? Se sente merecedor de ter luz própria? Se sente merecedor de refletir a luz? Ou você se aventura no lado obscuro da lua? Namastê, meus queridos. Bem-vindos todos em atendimento coletivo. Lindos, maravilhosos, refrescantes e sensuais todos. Quem não está de câmera ligada pode ligar. Só quem é muito feio que não pode. A gente pede para deixar as câmeras desligadas, luzes apagadas, que a gente não gosta de ver. Tá bom? Quem é bonito pode acender a luz, pode dar oi, pode dar tchau. Viu? Muito bem. Isso, olha só, muito bem. Muito bem. Através dessa reflexão, a gente se conectou a um ponto muito importante de algo que está acontecendo hoje, que é essa lua maravilhosa. Uns falam Vesak, Vesak, Wisak, Visak, e pouco importa. O que importa é a energia dessa lua de hoje, né? São festivais e comemorações. Essa lua hoje ela é muito, muito, muito marcante, com uma energia bem poderosa a nível de manifestação. E essa conexão, ela é uma conexão que traz a gente mais para perto ou próximo de nós mesmos, para que a gente reconheça-se, né, essa pura manifestação da vida em ação. E vamos pensar um pouquinho a respeito do que você tem manifestado na sua vida, principalmente durante esse período onde tantas pessoas perderam seu eixo quando não conseguiram produzir o que produziam antes. Vocês perceberam o tanto de gente que não fazia live que estão fazendo, o tanto de gente que está mostrando conteúdo, o tanto de coisa, o tanto de gente que tem trabalhado exaustivamente para não ficar sozinho, o tanto de gente que está arrumando coisa para fazer para não ficar sozinho, arrumando sarna para se coçar, briga para se machucar, para não ficar sozinho. Uma busca, principalmente, constante. Grupos, 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 grupos e coisas que eu tenho para fazer para não ficar sozinho. E qual seria o problema de você ficar sozinho consigo mesmo? É tão ruim assim? É tão amedrontador assim? É tão triste assim? E se existe esse medo, esse receio, essa dor, essa tristeza, ou essa ansiedade, ou até mesmo essa frustração, não está na hora de mudar? Já chegou-se a reflexão profunda da bênção que está sendo essa quarentena para cada um de nós? Independentemente do que você chama de quarentena, se você está saindo de casa, se você não está, se você está trabalhando, se você não está, algo está diferente.
Algo mudou. O que mudou em você? Essa é a meditação. Inspira e solta bem devagar. Vocês já perceberam que todas as músicas que a gente cantava bêbado nos bailes, todas elas estão falando do que está acontecendo agora? E agora? E agora? E agora? O entendimento a gente tem. Só que a gente decodifica da forma que a gente quer decodificar. Assim como agora. Foi bem diferente. Mas aconteceu. Namastê, pessoal. Uma linda noite. Quem vai levantar a mãozinha para a gente começar? Achei que você estava levantando a mão. Vamos lá? Natalina achou que levantou a mão, mas ela colocou as mãos em prece. Vocês viram? Olha lá. Boa noite, querida. Namastê. Boa noite. Agora levantei. Tudo bem? Tudo. Essa pergunta, né? O que mudou em você? Talvez eu seja exagerada, mas assim, quando eu Jogado aos olho, seus pés, eu sou mesmo exagerado. mas mudou muita coisa. Essa coisa de querer dar conta de resolver os problemas dos outros, uma reflexão muito boa. Estou deixando os outros resolver esses problemas. E estou vendo que a necessidade é minha, não é dos outros. Também, assim, o medo, né? No início eu tive um medo tão grande que a cidade que eu moro é muito pequena. E aí falaram de um caso que estava no hospital da cidade vizinha, que aqui não tem. Só de falar isso eu já senti frio, senti sintoma mesmo, comecei a sentir as coisas, depois espera aí, calma, não tem nada a ver, né? Aí que eu tô pegando meu centro. Encontrar a sanga, né, para mim foi muito bom, porque é interessante que tem coisas que você sabe, teoricamente, né, coisa e tal, mas não conseguiu ainda sentir, né, vivenciar aquilo. E aí, com as reflexões, com a meditação, com outras atividades que eu tenho participado, tem me ajudado muito a projetar mesmo assim determinadas coisas que são necessárias. E pegou muito para mim quando na primeira, eu acho que na primeira ou na segunda atividade coletiva, você falou assim, aceita que dói menos. Bateu. É a nossa seita, né? É porque as pessoas acham que a gente tem uma seita. Bateu. A nossa Bateu seita é a demais, seita que dói porque menos. isso a gente sabe a vida toda, né? Mas fica querendo, como você falou aí, colocar alguma lua na frente aí, né? Para poder atrapalhar um pouco. Mas assim, ainda me incomoda, por exemplo, eu estou dentro da minha casa, estou na minha quarentena, beleza, mas quando tem necessidade de sair, quando a gente sai aqui, não é aqui. Tudo que a gente precisa, a gente vai na cidade vizinha, né?
E aí eu fui. Aí você vai no supermercado, aí você vê aquela loucura, as pessoas tudo, sabe? Todo mundo com medo de todo mundo, aí você começa a ter medo também dos outros, aquela coisa. Aí você fica perturbado de novo, fica todo totalmente, sabe, mobilizado, né? Mas mesmo aí eu sinto uma pequena mudança, porque mesmo eu sentindo tudo isso, eu vi que eu voltei para o meu centro com mais rapidez, com mais tranquilidade. Eu fui questionar as coisas e voltei. Isso foi assim, tem sido as mudanças que eu tenho visto. Mas estou mais solta, né? Estou participando de atividades aqui da Sanga, estou participando de outras atividades que eu queria participar e não tinha tempo. Outra mudança, estou sentindo o sabor da comida, que antes era comida com pressa, não tinha tempo de sentir. Ah, porque quando a gente é criança a banana é mais gostosa. Hoje eu estou vendo por quê, porque a gente não tinha tempo. Né? Hoje as coisas que eu estou fazendo estão mais prazerosas, eu estou sentindo, estou tendo tempo de sentir. Tá bom, tá bom. Tem mudança. Não tanto que eu gostaria, mas tem. Que maravilhoso, Natalina. Maravilhoso. Que todos nós saboreemos como crianças, Isso. porque é delas o reino dos céus. Sim. Não é isso? Sim. Maravilhoso. E quando a gente fala o que mudou, você vê que nada mudou. O que mudou foi a sua percepção com que as coisas acontecem. E essa é uma mudança muito significativa, porque a gente para de querer mudar o mundo, transformar o mundo e a gente começa a mudar a gente mesmo. Sim. E aí esse paraíso, esse bem-estar, essa graça se manifesta em nós, seja no meio da pandemia ou não. Porque o paraíso é onde tua cabeça está em paz, é onde tua mente está em paz. E o teu lar é onde o teu coração está. É onde você ancora essa presença de amor que você é. Quanto mais estamos em nós mesmos, mais a gente se disponibiliza a externar essa luz que nós já somos. Isso é muito belo, e isso é muito divino. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, né? É maravilhoso a gente se permitir, a gente conseguir enxergar em meio ao caos a sabedoria que nos conecta à presença de amor que somos. Quando você precisar sair, Natalina, saia com amor, saia vibrando paz, vibrando proteção, vibrando luz. Saia com teu coração sorrindo. Saia com o corpo da menina que corria livre ao vento por dentre os varais da avó. É essa. Essa menina não fica doente. Essa menina não precisa de nada além dela mesma, correndo livre. Porque é dessa menina que é feita toda a manifestação da pureza. E aonde existe luz, não existe escuridão. Namastê. Que bênção, querida, que bênção. Muita paz. Se enche dessa paz, ela é toda sua. E aí, pessoal, quem mais?
Boa noite. Não sei se a Ana ligou o microfone dela sem querer ou por querer. Acho que foi sem querer. Sem querer, sem Vou querer. desligar aqui. Ei, pessoal, boa noite. Gente, ninguém quer conversar. Que povo chato. Vamos parar de falar com esse povo. Ninguém quer dar oi. Ter atendimento individual agora. É. Ei, pessoal. Tem gente até com listinha para fazer pergunta, a gente sabe. Aí você sabe o que acontece? Termina o atendimento, aí eu recebo uma mensagem 1h30 da manhã no meu telefone assim: então, você falou sobre isso, o que você quis dizer? Eu falo assim: eu não respondo. Vamos lá, vamos conversar. Ah, esse pessoal, o gato comeu a língua desse povo. Gente com vídeo desligado ainda. Tá sendo uma tristeza pro nosso coração, viu? Vamos lá, pessoal. Vou fazer o tome 1, tome 2, tome 3, aí alguém vai aparecer. Quer ver, ó? Vamos lá. Dole uma. Vocês sabem que eu desligo, o pessoal brinca, ó, o pessoal brinca. Dole duas. Ah, apareceu ali. Abriu o microfone, mas eu não tô te ouvindo, Andresa. Não tá me Agora ouvindo? tô. Agora tô. Eu conheço a Angélica de criança, de infância. Então, eu nunca participei da conversa, mas assim, eu cheguei um pouquinho atrasada também, mas eu achei muito interessante e, pelo que eu vi, a, a moça, eu esqueci o nome dela que conversou agora há pouco, ela falou da experiência dela com ela na quarentena, né? E, assim, compartilhar com vocês também a minha experiência durante essa quarentena, que parece que a todo momento eu tenho uma segurança, assim, de que tudo está caminhando bem e de que nós precisávamos desse momento, dessa pausa, né, para refletir, para analisar como nós estávamos agindo. Mas, assim, aí eu tenho essa paz a maior parte do tempo, mas por muitas vezes vem uma ansiedade, né? Aí a ansiedade vem, e aí vem até assim, às vezes ela vem tão forte que vem a falta de ar junto, mas aí depois vem a paz de novo, e aí fica essa onda. A ansiedade é não viver o momento presente. A ansiedade é a gente tá projetando as coisas, né? A gente vai projetando, criando, e isso traz a ansiedade. E aí, quando é algo que a gente espera que aconteça e não acontece, vem a frustração, né? E quando essa ansiedade ela é muito aguda, mas muito aguda, sintomática, ela já traz a síndrome do pânico. Onde está o remédio? O remédio está em viver no momento presente, viver no agora. Por que eu vou estar preocupado com algo, se esse algo não existe? De um tempo que não existe. Não, mas eu estou me precavendo. Bom, se estivéssemos nos precavendo, estaríamos no momento presente. Vibrando paz, vibrando amor, me preparando para ser.
E somente isso, né? E daí toda essa falta de ar, ela vem acompanhada de uma angústia. E essa angústia nada mais é do que uma necessidade de controlar o que é incontrolável. E a gente quer controlar algo que a gente nem sabe se vai acontecer. Olha como é que a gente dá a volta em torno de si mesmo e mantemos-nos preocupados em cima de uma criação de algo que não existe. Quando a gente está lá na frente, a gente está ansioso. Quando a gente está lá atrás, a gente está nostálgico, a gente entra em depressão. Quando a gente não aceita, quando a gente não perdoa, quando a gente não esquece, quando a gente não quer caminhar. E aí teve uma outra coisa que você falou que está ligado mesmo à questão da importância de estarmos presentes, de nós realmente estarmos em paz, porque dessa forma a gente cria a manifestação que a gente espera. As pessoas buscam por algo mágico, sendo que o algo mágico já está acontecendo. E a mudança nessa quarentena é para que a humanidade perceba isso, perceba essa mágica acontecendo. Tenha tempo para observar essa mágica acontecendo. Tenha um convite à presença presente para até descobrir como que os truques de mágica são feitos. Para que verdadeiramente sinta-se paz no coração. De uma forma real. Porque a ilusão já levou o ser humano aonde ele deveria ir. Agora está no momento da volta para casa. E esse convite, essa volta para casa, é o que todos estão passando hoje. Só que não confundam-se volta para casa com a volta para casa física, a quarentena. Essa é só uma ajuda que você está recebendo da hierarquia superior de luz para se sentir obrigado a estar consigo mesmo, em meditação, em oração. Esse é um convite que você está tendo. É mais do que isso. É um convite para que você retorne à fonte. É a fonte que tudo somos. A forma como se estava vivendo é uma forma destrutiva. Está na hora de nos manifestarmos a própria natureza da criação. Eu sinto, eu penso, eu ajo, eu manifesto. Entre em consonância com esse propósito, com essas 3 chaves de manifestação, que todos vocês vão ver na vida de vocês acontecer uma mágica. Eu sinto, eu penso, eu ajo, eu manifesto. Aí você vê, é real isso, Andresa? Se você sente, se você pensa, se você age, a manifestação é certa. Mas e quando eu queria tal coisa e isso não aconteceu? Talvez você não sentisse.
Ou talvez você sentisse, mas você não pensasse a respeito, não desse essa força desse pensamento nisso. Ou talvez a ação não fosse tão eficaz assim. Se eu sinto verdadeiramente no meu coração que eu desejo ser a paz, e eu trago todo esse pensamento e a manifestação desse fluxo divino através de mim, e eu ajo, eu sou. Colega de infância. Namastê. Obrigada. Gratidão, querido. Hermosa, muy hermosa. Buenas noches. Usted necesita de... Oh, fala, hermosa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Ouvindo vocês falando, me lembrei que no meu serviço, eu sou professora aposentada, mas tomo conta de uma lojinha e eu, nesse oba-oba da vida, às vezes levava 10 horas, às vezes até 12 horas. E ia a casa, quando eu retornava ao serviço, no dia seguinte, a sensação que eu tinha é que eu não tinha ido à casa. Eu não conseguia sentir o tempo. Eu só me via ali dentro, ali dentro, ali dentro. Eu não sentia o espaço que eu ia para a minha casa. Então, essa quarentena, essa coisa aí que veio para nos despertar, veio para me mostrar que eu tinha que parar. Que, além do mais, quando eu chegava a casa, eu fazia o serviço que eu tinha que fazer e caía a bordar, até às vezes meia-noite eu estava bordando. Uma fuga, né? De querer preencher um tempo, fazer alguma coisa, sem saber o que eu queria fazer realmente. Amo bordar, mas o problema não era esse, é porque eu fazia por prazer, mas eu sinto hoje, eu ainda bordo, mas eu não bordo com aquela frenesi, né? De querer terminar, de querer fazer, de querer aplauso de repente, né? Porque cada dia mais eu me esmerava e fazia coisas melhores. E eu? E a Hermosa? Não sei, se perdeu. Problemas com o filho, problema com o marido, e aí a gente se perde. E vivia querendo não pensar e, ao mesmo tempo, com a cabeça cheia de problemas pessoais. Agora estou isolada, estou num lugar a 80 quilômetros fora do meu habitat, né? E na natureza, mexo com a terra, faço as coisas que eu tenho que fazer, vou ao mar, porque tem um mar aqui. E comecei a buscar, comecei a pensar, um tempo para mim, né? Foi onde eu conheci vocês e conheci também essas atividades de meditação. Sou reikiana terceiro nível, mas não praticava. Retornei agora com esse curso que a Angélica abriu grátis. Estou acompanhando, vou fazer o nível, já fiz o passado, vou fazer o nível 2, para recordar, para voltar por um caminho que eu abandonei lá no passado. Então, a quarentena me fez muito bem, sabe? Eu entrei com um pique de ainda vamos dizer assim, um ranço diante da quarentena, que era bordar muito,
Quando eu vi que eu não tinha mais pano para bordar, eu abri uma gaveta e achei guardanapos velhos e comecei a bordar os guardanapos. Aí foi onde eu parei, calma. Então, eu acho que para mim me fez muito bem, está me fazendo muito bem. Às vezes não falo porque eu sou tímida para falar, mas amo as suas palavras. Você é um poeta, é uma pessoa iluminada. Me sinto muito bem no seu atendimento, tá? É só isso. Obrigada. Namastê. Namastê, gratidão, Hermosa. Antes de mais nada, a heroína aqui é você, mulher e professora. Que E forma, amando né? ser, e amando dar aula. 25 anos dentro de sala de aula, incentivando os alunos a lerem. Muito bem, muito bem, muito bem, né? Sim, Construindo o amanhã através do hoje, do né? Da hoje. presença no agora. Muito bem, muito bem. O que a gente precisa perceber, né, em todo esse movimento é realmente o quanto disso é produtividade e amor ao que se faz e o quanto disso é fuga, né? Uhum. E eu não sou poeta porque eu não tenho nenhuma... Nada meu é dito por mim, tudo meu é dito através do Deus vivo, através de mim. Eu não existo mais, eu não recebo direito autoral sobre nada. E assim é a palavra daquele que é renascido do Espírito, né? Assim como o vento que flui, assim como a natureza, assim como tudo que é, assim como o mar que está do seu lado, é um vai e vem de toda a naturalidade do ser que somos todos. Nada é mais fluido do que a própria prosperidade e abundância da natureza do não saber. Porque nada do que é dito é pensado, nada do que é dito é escrito. Tudo que é dito é um constante e perfeito agora. A cada milésimo de segundo é colocada uma palavra e essa palavra é dita. Nada do que é não dito não é reaproveitado. Tudo é aproveitado em outros graus multidimensionais em tudo que a gente realiza aqui como ser. Então, o que é falado pode não ser entendido, compreendido, mas o que é sentido, essa sim é a felicidade da alma suprema que faz com que a gente sinta toda a luminosidade, não no outro, mas a relembrança do nosso próprio fogo no coração que reacende em contato com a luz. Então, tudo que você sente nada mais é do que a alegria do próprio ser reacendendo no seu próprio coração, revigorando-se alma e criança interior, buscando a luz, a saída de um poço que nem era tão profundo assim, né, Hermosa? Nem era tão profundo. Não, não, Nada não é é. meu, nada é seu, assim como nem Uhum. o mar é seu. Sim, com certeza. Você falou que ele era seu, É. você falou assim, Nada é meu. eu tenho um mar aqui perto. Eu falei, gente, mas você tem um mar? Como que você conseguiu isso, Hermosa? Ter um mar, É, né? Todos me pegou, nós me temos pegou. tudo, né? Todos nós temos Temos tudo e tudo. não temos nada, né? É, porque nada disso importa, né? É o que nós somos. Uma vez eu falei sobre a leveza do ser, e aí no discurso eu falava que daqui nada se leva, se eleva. Poeta. O quanto nós estamos elevando os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, emoções, o quanto nós estamos nos elevando para sair daqui melhor do que a gente entrou. Com certeza. Dias melhores virão. E eles acontecem constantemente no perfeito agora. Sim. Aí entra outra musiquinha para a gente pensar a respeito. Você tem uma pergunta? Ó, a Angélica tem uma pergunta. Para mim? Ou para Para Hermosa? mim, Uma pergunta intuída. Ah, tá. Que veio. Gratidão, Hermosa. namastê. Namastê. É, trocando.
Eu estou vendo. Você tá ouvindo? É uma pergunta intuída. São muitos desencarnes em massa que estão acontecendo agora. E dentro de uma visão do tempo, em processo de encarnação, em processos de indas e vindas aqui na Terra, qual que é o processo do retorno para casa dessas almas que estão desencarnando agora, em um entendimento que o retorno para casa é a Terra? Entendeu? Essa é a resposta. Vocês entenderam a pergunta? Mais ou menos? Não, as pessoas não entenderam a pergunta. Eu entendi, mas as pessoas não entenderam. É porque foi meio complexo. Deixa eu traduzir aqui. Ou eu posso fazer Pode ser, na resposta. pode ser. Tá. Porque veio Eu entendi. de tudo. Aonde, para quem não entendeu a pergunta, não entendeu de, eu não consegui entender, não é isso não, tá gente? Esse não entendimento, ele tá um pouquinho mais profundo, porque ele não tá no código da palavra. Ele tá né? Isso, eu vou responder. Eu vou ouvir isso. Tá. Bebê chamando. Bebê chamando. Bebê chamando. O código tá, né, nesse processo de vários desencarnes, né, que estão tendo a nível global, a nível de pandemia, mas também existem vários outros processos acontecendo, né, não somente diariamente. A gente já vem falando um pouco a respeito disso já há algum tempo, sobre a importância de nós todos estarmos alinhados aos conceitos de luz, aos conceitos da nova era, para que nós façamos uma bela passagem. Bom, quem participou de alguns processos há algum tempo atrás na Sangha local do Rio de Janeiro, sabe que a gente perdeu, entre aspas, a gente ganhou em cima, perdeu embaixo, uma pessoa muito especial que participava de todos os encontros conosco, que a gente encontrava semanalmente. Tô vendo até ali Sueli e Indiara sentadinhas ali. E é nítido, né? Quando alguém está em um processo espiritual onde já compreende algumas outras coisas, que não são as coisas que foram aprendidas aqui, mas que já começa a ter um certo desprendimento, o quanto que a passagem é mais fluida, o quanto que a passagem Para quem não está entendendo o que eu estou falando de morrer, tá? Para falar, a passagem de quê? Como é que é o desencarne? É quando você morre. Vamos falar de forma bem simples. Quem sabe o que está acontecendo morre de uma forma mais fácil, porque sabe que o que é não é o que acha que é outra coisa. Então as coisas se desenvolvem de uma outra forma, de uma outra maneira, para quem já tem um pouco de consciência. E foi muito interessante porque eu já falei isso com todas as pessoas, e todas as pessoas que vão se ligando de alguma forma ao que a gente está fazendo já ao longo dos anos, sabem que eu vou recepcionar cada um de vocês. E não foi diferente com o nosso irmão. E quando ele esteve conosco, ele olhou e falou assim, nossa, é diferente, né? Mas é isso, né? Segue. E a gente já tinha toda uma diretriz com o nosso grupo, com a Sangha que há em cima, como é em cima é embaixo, e todos já estavam esperando ele com muita luz e ele já estava sendo encaminhado e essa coisa toda. As diretrizes do planeta já há algum tempo, e a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, eram que todas as colônias espirituais já estariam vazias. Não sei se vocês se recordam disso, tem vários vídeos onde eu falo sobre isso.
E as pessoas não entendiam muito bem por quê. Agora eu acho que estão entendendo, né? Por quê? E uma outra coisa também que a gente sempre falava estava em você buscar realmente essa paz por meio de se conhecer melhor, o autoconhecimento, a meditação. Por quê? Porque isso te leva a um estado de consciência, a uma leveza do ser, aonde você começa de forma natural a se desapegar um pouquinho das coisas que prendem aqui nessa dimensão. Aí chega um pouco da pergunta, que eu vou trazê-la de forma mais simples. E por que eu estou falando isso tudo? É porque a gente precisa quebrar e destravar alguns códigos de algumas pessoas que estão tentando decodificar e a gente vai trabalhando em consciente coletivo. E as pessoas que não têm a menor ideia espiritualmente do que está acontecendo, essa foi a pergunta da Angélica. As pessoas que não têm a menor ideia do que estão acontecendo e estão morrendo e estão achando que voltar para casa é voltar para o planeta Terra. Como é que fica isso? Ok. Por várias vezes, inclusive nessa mesma fala de está tudo vazio em todas as colônias, também existiu uma segunda fala que era assim, com essas mesmas palavras, hein, Diário? Olha só, você que gosta de anotar as coisas, hein? Olha só, hein? Com essas mesmas palavrinhas, hein? Não deixa para resolver problema com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia. Não deixa para resolver depois, resolve agora. A gente está falando isso, ó. Não deixa para resolver esse probleminha para depois, porque o depois não vai existir. Esse depois que você está querendo deixar para depois não vai existir. E aí eu vou repetir, só para a gente ter mais uma fala dessa, atemporal. Aqui, neste planeta, não irá voltar quem vai resolver problemas como esse. Se você acredita que volta, se você não acredita que volta, não tem problema. Se você acredita que você vai ficar esperando em algum lugar, alguém resolver alguma coisa para você, não tem problema. Mas se você acredita que volta, que vai e volta, que vai e volta, que vai e volta, para cá, para resolver problema com vovô, vovó, titio, titia, traiu, foi traído, brigou, não brigou, roubou, não roubou, para cá não volta. Para cá, para esse planeta, nessa consciência, você não volta. Você vai resolver em outro lugar. Nas muitas moradas das casas do Pai, você vai resolver seu problema. Com alguém, com alguma coisa. Aqui não. Aí eu vou falar outra coisa que quando a gente vai conectando, a gente repete em Indiara. Anota aí em Indiara para você ver que não é mentira. 2018, setembro de 2018. Nossa, não sei nem o que tem em setembro de 2018, mas tem alguma coisa importante sobre isso aí. Depois vocês busquem no YouTube. Setembro de 2018 foi falado alguma coisa sobre isso lá no nosso canal. Depois a gente busca, depois a gente acha. Mas tem algo aí que é o que a gente sempre fala. Vocês já perceberam os menininhos que estão chegando no planeta? Que coisa mais linda. Sabe tudo, uma nova consciência, né? Come direitinho, fala direitinho. Tá todo mundo numa nova consciência, né? Aí a perguntinha que eu fiz lá atrás foi assim: quem tem prioridade na fila? Quem vai resolver o problema com o vovô? Ou um serzinho de luz que está vindo para aumentar esse coeficiente de amor no planeta? Que está livre de tudo isso. Quem tem prioridade na fila? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Não preciso nem responder, né? Assim como as pessoas que estão nesse processo de desencarne agora.
Se não existir uma virada real de consciência, não irão permanecer no planeta. Porque não é uma questão humana de imunidade ou não, a vírus ou não, a doenças ou não, a catástrofes naturais ou não. Não é o quanto você reza, não é o quanto você está se divertindo com a situação. Não é isso. É faixa vibratória frequencial com alinhamento entre o seu plano divino e o plano divino da natureza que está acontecendo aqui. Existe uma sincronicidade trabalhando em múltiplos universos. Eu sei que está ficando complexo, mas eu prometo não piorar a situação para vocês. Dentro desse emaranhamento de toda a malha cristalina que permeia tudo, a todos, existe uma coisa que acontece aqui, que reflete aqui, uma coisa que acontece aqui, que reflete aqui, uma coisa que acontece aqui, que reflete aqui. E em toda essa natureza, tudo está perfeitamente certo. Inclusive a sua saída daqui, desse planeta, inclusive a sua chegada aqui nesse planeta. Porém, nestes tempos, eu não estou falando de morrer ou não, mas se evoluir como consciência ou não. É aqui que eu estou querendo chegar. Porque você pode morrer. Mas é morrer dando o seu salto quântico ou morrer ficando no tempo. Essa é a diferença. Quem está morrendo sem a consciência está sendo tratado como quem morre sem consciência. Levamos esse ser em profundo amor, em profundo acolhimento, para resolver o que precisa ser resolvido lá. Não mais aqui. Os que estão indo e possuem a consciência estão sendo tratados para a nova Terra. Aí você tem várias expressões. Aí você tem os trabalhadores da última hora. Aí você tem as profecias do fim do mundo. Aí você tem os contatos extraterrestres. Gente, todo mundo sabe que todo mundo que está aqui é extraterrestre. Não é possível. Não é possível que vocês não sabem disso até hoje. Não adianta fazer essa cara de susto. Não adianta. Todos nós que estamos aqui hoje estamos promovendo uma mudança a nível de consciência. Vocês têm alguma dúvida que se a humanidade não fosse parada, algo muito sério iria acontecer? Vocês têm alguma dúvida de que o que as pessoas estão chamando de catástrofe, de coisa? Vocês têm alguma dúvida de que essa é uma ação da própria luz para fazer o planeta respirar e as pessoas se voltarem para si mesmas? Vocês têm alguma dúvida de que cai alguma folha sem autorização celestial? O processo de limpeza já começou. E tem até figurinha, né, no WhatsApp, mas eu vou repetir para vocês. E uma das minhas principais alegrias está em ser a foice do Senhor. É uma divisão de águas, de consciência, onde você se conecta a você de forma real. Ou não tem problema, você pode não acreditar, mas depois você vai pagar para ver.
uma coisa faz sentido. Sair daqui melhor do que entrou. E se isso faz sentido para você, experimenta no íntimo do teu coração refletir se esse é o momento certo para isso. Você acabou de fazer uma besteira. Em qualquer lugar, você fez uma besteira, que você sabe que foi uma besteira. Agora é o outro bebê chamado. Agora é o outro. Se você faz uma besteira e você sabe dos seus direitos, você é tratado de uma forma. Correto? Se você faz a mesma besteira e você não sabe dos seus direitos, você é abordado de uma outra forma. Todos podem estar te levando para o mesmo lugar, para a mesma cela, para a mesma grade. Todos estão te levando para o mesmo lugar. O mesmo policial, a mesma viatura, a mesma cela que você está indo. Eu estou brincando só porque eu estou fazendo uma analogia à besteira para a gente deixar bastante claro o que é ter consciência no desencarne e quem não tem consciência no desencarne. É a mesma coisa. É o mesmo Uber Black, é o mesmo policial, é a mesma coisa. Nada muda. Mas se você está ciente dos seus direitos, é diferente. É bem diferente. E é onde mora essa consciência? Do tanto que você se permite ser. No tanto que você está em si. No tanto que você se permite evidenciar-se presença. Tá, mas como eu faço isso? Eu vou morrer amanhã, o que vai acontecer? Aí tá lá, eu tenho que comprar um ovo na feira. Pronto. Desfrequenciou. Entendeu? A questão é o que você já é. E isso ninguém muda. É por isso que você tem aquela formação daquele toroide de luz de energia, de quem está centrado, com a Kundalini toda linda, os chakras todos abertos, tem lá aquele toroide, aquela maçã maravilhosa, aquela energia do que nada muda, do que sempre é. A felicidade suprema, o joy, a luz em ação, a frequência da iluminação. Ponto. E aí você tem quem está preocupado com o pai, com mãe, cachorro, papagaio, com titia, sabe como é que é a vida, né? Aquela questão, pererê, parará, parará. E aí? Altos e baixos, constantes. Depressão, crise de ansiedade, nada dá certo, nenhuma manifestação, prosperidade, abundância, tudo zero, tudo caindo, tudo vai caindo, nada vai fazendo sentido. Por quê? Porque não observou-se o seu direito divino a ser a própria natureza aqui em ação. Que é quem você é. E a natureza é próspera. Ela é abundante. E tá tudo certo. Sabe, o coelho tá correndo, o gavião pegou o coelho, mas tem outro coelho ali. Não tem problema não. Ah, mas a gente tá falando de vidas humanas. Quem tem mais consciência, você ou o coelho? Quem vai continuar na nova terra, você ou o coelho?
Tem certeza? Até agora a sua pergunta, você acredita? Pergunta de todo mundo. Namastê. Eu vi que... Opa! Matheus abriu o microfone, mas eu acho que o Vani tinha levantado a mão. Não sei se ele abaixou. Você baixou ou levantou? E tá... Oi. Eu levantei, mas durante a sua resposta respondeu a minha pergunta. Então tá bom. Já foi no pacote aí, tá ok. Já foi no Obrigado. pacote. Já foi no pacote. E aí, Matheus, querido? E aí, meus queridos, bom demais? Caiça ficou falando de você hoje o resto da tarde até de noite. Ela, papai, o Matheus apareceu. Eu falei, pois é, o Matheus, você acredita? Não ia faltar não, tá doido? Voltando um pouquinho na sua fala lá do começo, você fez uma analogia da Lua não ter luz própria, e eu lembrei de uma analogia que eu ouvia um tempo atrás, falando do pôr do sol, né? A gente sempre fala de pôr do sol, e a verdade é que o sol não se põe. Nunca se pôs. Nem nasce. Pois é. E como é que esses pontos de vista, eles confundem e dão mais força para o ego, né? Porque o tempo todo que eu estou num ponto de vista, eu estou querendo provar para o outro que eu estou certo e o outro errado, eu fico querendo sempre ganhar uma discussão e normalmente as coisas não levam a nada e a gente gasta uma energia nisso e uma energia densa que as pessoas discutem, as pessoas brigam, de uma coisa tão sem sentido. E nós estamos falando aqui o tempo todo que a gente não muda o outro, a gente é capaz de mudar a gente mesmo. Então, em vez de a gente gastar tanta energia, por que a gente não faz isso? E eu fico aqui tentando mudar o outro, que eu estou careca de saber que eu não mudo. Olha que coisa paradoxal e maluca. Quem tá careca sou eu. Você continua bem. Não, eu tenho um garotinho aqui também, ó. Matheus, é isso mesmo. A gente fica querendo que o outro tenha mais responsabilidade, que o outro assuma aquele papel, que o outro preencha todos os requisitos da minha listinha, que o outro dê o primeiro passo, que o outro venha pedir desculpa. E a gente? Qual mudança real a gente está promovendo nisso? E essa é a hora. Sabe? Essa é a hora. Esse é o momento da gente realmente olhar para dentro e falar aquilo que está engasgado, e expor mesmo o que precisa ser exposto. Até mesmo porque morrer com isso entalado deve ser tão ruim, né? Depois você vai ficar voltando atrás da pessoa. Imagina. Eu só queria te pedir desculpa, sai, aí você manda benzer a casa, manda... Não é só um outro querendo pedir desculpa. Vai pedir desculpa lá no quinto do inferno. Aqui no meu pé não, some daqui. Né? No meu pé não, já passou tua hora. Né? E olha que interessante. Por que eu estou brincando com isso? Eu acabei de abrir a guarda de 3 pessoas aqui para falar a respeito de uma coisa muito interessante sobre o que é abrir o coração. Porque muitas vezes a gente está realizando alguma coisa acreditando piamente que estamos fazendo bem. Quando na realidade muitos de nós somos obsessores em vida. Muitos de nós somos obsessores em vida. Sugadores de vida, sugadores de energia.
para preencher um vazio enorme dentro de nós. Uma saudade que não é saudade, é apego. Um amor que não é amor, é ilusão. É somente abrindo a porta do coração para perceber-se um obsessor. E muito se fala do obsessor que já se foi, né? Tem um encosto aqui que não me deixa prosperar. E se esse encosto não for você mesmo? Se ele não é você? Tem um encosto que não me deixa conhecer o amor verdadeiro. E se esse encosto é você mesmo? Tem um encosto que só faz com que más energias cheguem até mim, né? A gente gosta, é o esotérico, né? As más energias que chegam até mim, né? E se não sou eu, esse meu próprio obsessor? É maravilhosa a analogia que o Mateus trouxe de que o sol nunca se põe, assim como ele nunca se nasce, assim como você também nunca deixou de existir. E o medo de se pôr e não nascer amanhã faz com que você se apegue. Opa! Destravando o medo da morte. Você tem medo de deixar de existir? O que hoje em você é real? Seu nome? Sua profissão? Sua casa? Isso é real? Para quem? Você é real? Você existe? Ah não, isso é muito utopia. É? Quem está brilhando na noite hoje é a lua? Tem certeza que não faz nenhum sentido? Estava passando um vídeo antes de todo mundo entrar, tinham poucas pessoas ainda na sala, onde eu estava falando sobre isso. Você não é quem você pensa que é. Você é um nome, uma ideia construída. Algo manifestou essa construção, essa ideia do eu. Quem manifestou isso? Responde, eu. Responde. Quem manifestou essa ideia? Responde, eu. Eu quem? Olha que vazio. É um pouquinho mais complexo. Muita gente cheia de si, quando na realidade o caminho é esvaziar-se. Não é isso? Gratidão, Mateus. Namastê. Quem? Vou só puxar a sardinha pro Mateus. O Mateus não, né? Para todos nós, mas o Mateus ele é o cara. O Mateus é o cara que recruta os nossos heróis da Sangha, os nossos voluntários. O Mateus é responsável pelos grupos de voluntariado. Voltando da quarentena, quem curtir fazer umas paradas malucas aí já vai falando direto com o Mateus.
Matheus é o cara do vamos todo mundo doar sangue, vamos todo mundo visitar o hospital, vamos todo mundo fazer isso, vamos todo mundo fazer aquilo. O Matheus é desse. Então, saindo da quarentena aí, o bicho já vai começar a pegar. Se você sentir no teu coração de já começar a pensar algo a respeito, você já vai posicionando aí para nós vamos voltar com a corda toda. Gratidão, Matheus querido. Lindo entendimento que você trouxe a todos. Alguém mais, pessoal? Tá vendo por que demora? Eu não fico batendo papo com as pessoas. É legal. Brincadeira. Ei, pessoal, quem quer falar? Levanta a mão. Vocês querem mais uma forcinha pra gente falar alguma coisa? Vou colocar aqui uma musiquinha então pra gente. Pessoal. Você não quer acreditar. Não vou te atender, Paulinha. Não vou. Tô ocupado agora no momento, tô fazendo atendimento coletivo. Nem adianta levantar a mão. E aí, querida? Boa noite, queridas. Oi, Saulo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Então, sobre esse... Foi bom você ter colocado a música, a gente pensa mesmo nas coisas para falar. Você não quer acreditar. É engraçado, né? Como a gente não quer acreditar nas coisas. No Natal... A gente quem, Paulinha? Eu. Ah, tá. No Natal, a Ana, que está aqui do meu lado, me deu de presente um livro de receitas vegetarianas e veganas. Eu olhei o livro e falei, legal, mas deixa eu botar ele ali na estante, porque eu vou continuar comendo a minha carne aqui, né? Será um belo acompanhamento, né? Exato. E aí, algumas Cadê a amiga do pessoas... Fred nessa hora? Ah, ela não tá aqui, desculpa. Vamos, fala, Paula. Algumas pessoas aqui da Sangha acompanharam o meu processo, né? E muita gente sabe como eu me senti mal durante um período que eu tive, como fala, episódios ininterruptos de diarreia, e eu fiz trilhões de exames e não era nada, nunca era nada, estava tudo bem, tudo perfeito, nunca era nada e nunca parou. E aí, há um tempo atrás, você falou com a gente, eu preciso que vocês cuidem da alimentação. E veio aquela pulga atrás da orelha, né? Eu falei, será que eu preciso parar de comer carne? Eu falei, não, não é isso, é outra coisa, não tem nada a ver. Tô comendo bem, tô comendo saudável e tal. E aí, na semana passada, que a gente fez uma meditação, você falou com essas palavras, é muito importante que vocês parem de comer, não comam carne essa semana. Pelos próximos 7 dias e tal, lá. E eu imediatamente, sei lá, parece que precisava alguém me mandar, né? Mas enfim, eu imediatamente parei de comer carne, nós paramos de comer carne, começamos a usar o livro e com 2, 3 dias eu parei de ter diarreia. E o meu corpo, eu sinto o meu corpo muito melhor, bem disposto, não perdi o desejo, não perdi a vontade, porque, enfim, eu conheci o gosto da parada e tal, mas o lance é que eu não estou vendo dificuldade mesmo em não comer. E está sendo um aprendizado muito grande para mim. Eu achei que fosse ser muito mais difícil, e na verdade é como se fosse um reencontro com alguma coisa que já fosse meu, assim, sabe? E eu, de fato, não quis acreditar que isso seria importante, que isso seria
decisivo, que isso seria, sei lá, um divisor de águas, porque eu estava apegada à coisa literalmente, né, da carne, do desejo, da satisfação. E, enfim, nada, eu queria só falar sobre isso, que foi importante para mim. E isso foi uma questão levantada em algum momento, talvez seja uma questão de outras pessoas também. É isso. Maravilhoso, Paula, maravilhoso. 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 Tem uma trilogia que eu fiz em Belo Horizonte. Muitas das pessoas daqui estavam presentes, algumas estavam online. Acho que o segundo vídeo da trilogia não ficou muito bom, porque estava chovendo muito em BH. E aí o microfone ficou muito ruim, mas se você colocar o fone de ouvido assim e quiser realmente ouvir, você consegue. Mas é uma trilogia que eu fiz lá na Caia Terapias, que foram discursos sobre o corpo. Então, se você sente alguma desconexão entre o que é espírito, matéria, o que é corpo, o que não é, o quanto que isso influencia, o quanto aceitar-se profundamente, conhecer-se profundamente, né? É uma excelente oportunidade de passar algum tempo da sua quarentena ouvindo. Tá no Spotify também, que pode ser melhor do que ficar acessando pelo YouTube. Mas tem os discursos sobre o corpo. Deixa eu ver se eu consigo te falar os nomes, porque são 3 nomes que são bem interessantes até dos discursos. Se alguém conseguir mais rápido que eu só quero ilustrar o que eu estou falando aqui. Se alguém conseguir mais rápido, a internet não está muito boa. São os discursos sobre o corpo. Enfim, você está falando de uma coisa muito específica. E eu estou falando de uma coisa muito ampla, que trabalha de forma indireta, até mesmo subatômica, por que não? O processo do despertar da consciência por meio do conhecimento, do autoconhecimento sobre o corpo. Então, tem Renata Cíntia de mão levantada. Renata Cíntia? Diga, Renata Cíntia. Oi, querida. É discurso do corpo 1. Discurso 1, a morada da alma. Discurso 1, corpo, a morada da alma. Discurso 2, corpo experienciando a vida. Discurso 2, então, é o corpo experienciando a vida. Olha só que interessante. Como é que é uma visão interessante. E o discurso 3? Eu sou aqui. Corpo, eu sou aqui. Corpo, eu sou aqui. E quando a gente está falando o tempo inteiro, Paula, na gente se reconhecer presença, a gente está falando de nós nos resolvermos conosco mesmos e ancorarmos aqui toda a manifestação da fonte que somos. Aqui onde? Aqui. Porque se não fosse para você estar aqui, você não estava. Fica tranquilo, não tem ponto sem nó. Se não fosse para estar aqui, não estava. Então é aqui que nós precisamos nos resolver. Para que quando parar aquele Uber Black na nossa porta, você não seja pego desprevenido e fale assim: opa,
Tô indo encontrar com meu amigo ali. Não, mas eu vou dar uma voltinha com você. Não, tem o GPS, tá aqui, tá ligado, pode seguir. Tudo é espiritual. Tudo. O que você come, o que você respira, na dor, no prazer, tudo é espiritual. Não existe nada que não seja espiritual. Tudo é manifestação do espírito. Aí fica mais fácil. Quando você tem a consciência. Porque até então, não sou eu que estou guiando esse carro, eu estou sendo guiado. Mas quando você tiver a consciência, você vai assumir esse volante. Ou como eu gosto de brincar, assumam os seus postos nas naves. Assume teu posto na nave e você pilota a tua nave. Até então, você está achando que está dando um rolê legal, mas tem alguém... Tira a mão daí. Assume o comando dessa nave para permitir-se reconhecer a espiritualidade em tudo. E você vai ver que tudo muda. Exceto uma coisa. Né? O que não muda? A presença. Essa não muda. Muda a roupa. Muda o nome, muda a roupa. Muda a cor, muda o sexo. Mas é a mesma coisa. É o mesmo discurso. É o mesmo amor. Os bichinhos agradecem. Namastê, querida. Deve ser difícil ficar sem comer carne em Buenos Aires, viu? Deve ser difícil. Todo mundo fala isso. Ficar sem comer carne em Buenos Aires deve ser complicado. Agora na quarentena não tem onde ir para comer carne, não, então tá bom. Não, a Ana deve estar fazendo um miojo, ó. Brincadeira. Brincadeira. Mas é isso. Né? Vários sintomas, né, de várias pessoas. E eu já citei em vários momentos, né, lá atrás, algumas coisas das quais passei. Também deve ter algum vídeo, se você buscar em algum lugar você vai achar, com certeza. São várias as histórias. Mas, qualquer dúvida, é só pegar a oração de São Francisco, ler, que você vai saber como agir. Pessoal, vamos abrir para mais uma pessoa para a gente finalizar. Tem um tanto de mensagem aqui. Foi a Rê. Que bom, Rê. Obrigado, querida. Você colocou a playlist dos discursos, né, sobre o corpo. Que bom. Tá aqui no bate-papo. Essa é a playlist do YouTube, então tá filmado lá e tal. Quem quiser também tem no Spotify. Às vezes quer fazer outra coisa, tá lavando roupa, sei lá, cozinhando, varrendo, namorando, quer ficar escutando satsang. Façam isso, mas façam com fone de ouvido sem fio, porque não dá muito certo. Vai ficar enrolando os fios assim. Alguém mais quer levantar a mão? Alguém?
Então vocês já sabem, né? Se eu receber mensagem de noite, eu não vou responder e vocês já sabem por quê, né? Então tá bom. Vocês querem ouvir alguma música especial pra gente finalizar? Eu já escolhi. Pessoal, dou-lhe uma mãozinha levantada pra gente finalizar. Dou-lhe duas. Maria José, nem pense em fazer isso. Dou-lhe três, então, queridos. Finalizamos o atendimento hoje com muito amor, com muito carinho. Um lindo namastê a todos. Indiara, cuidado na sua volta para casa, viu? Tô tendo mau pressentimento. Brincadeira, pessoal. Aí vai, né? Acontece alguma coisa. Nossa, o Saulo falou e tá gravado. Meu Deus. Ai, meu pensamento mágico funcionando. Pessoal querido, um lindo namastê a todos. Uma noite de pura paz, de puro amor. Que a gente se encontre verdadeiramente conosco mesmos, para que a gente se liberte cada vez mais dessa prisão da autoignorância, que é o que realmente nos faz ficar a ver navios. Vamos nos libertar, vamos ser felizes, vamos nos permitir, vamos viver. Essa é a lei. Namastê. Assistam os discursos sobre o corpo, são bem legais. Namastê.